Boa noite a todos. Sempre reiteramos, porque didaticamente, né, quando nós temos uma turma fixa, e muitos aqui estão mais fixos, a gente tem aquele sentido de continuidade. Como há também, assim, as pessoas que começam a participar, que alternam naturalmente a das contingências da vida, de internet, de tantas questões, então, às vezes, nós procuramos ser mais didáticos e fazer aquelas revisitações no sentido de que fique compreensível. Quase que eu falei ininteligível, que fique inteligível, mas isso ia ficar tão complicado, sabe? Essa palavra. Mas, então, didaticamente, algumas questões introdutórias. A primeira delas que dizemos sempre é que nós trabalhamos dentro de um ambiente coletivo, na confiança da sustentação e na certeza de que somos intérpretes, que funcionam como redutores, mas que essencialmente como intérpretes do que a espiritualidade orienta como tema e da sustentação que os amigos, as amigas, irmãos e irmãs, estudiosos, vivenciadores, emanam, tá? Por isso nós agradecemos de ser um trabalho coletivo. A outra questão é em relação ao tema. Ontem, durante o culto à noite, eu ainda pensava em tema, eu pensei duas ideias, depois eu falo assim, né? Eu acho que isso já foi trabalhado. As duas ideias foram descartadas, porque eram muito próximas de estudos que nós já abordamos. Então, hoje a ideia de anjos veio de manhã, com base em um dos acontecimentos do Novo Testamento, mas ele acabou se desdobrando para outros episódios que nós utilizaremos para ilustrar. Então, o nosso plano de aula consiste no seguinte: entendemos um pouco essa questão dos anjos, do ponto de vista da hierarquia, isso é rapidíssimo. Depois, vamos tratar de algumas situações em que houve citação de intervenção de anjos nas vidas de encarnados da época de Jesus, Evangelho e Atos dos Apóstolos, e alguns outros livros, mas exemplos concretos, interpretação disso. Relacionarmos um pouco com o método de Jesus para a nossa evolução angélica e depois uma questão do nosso cotidiano. Este é o objetivo, tá? Tomara que consigamos alcançá-lo. Primeiramente, é o seguinte: o tema de anjos, ele passa por três fatores, eu ia falar dois, mas três fatores fundamentais. Um deles é a questão da evolução. É importante porque o estudo muda muito de característica se nós dissermos que os anjos são espíritos, são seres criados à parte da natureza. Se considerarmos que Deus cria rigorosamente minerais, plantas, animais, seres humanos e anjos, nós estaremos estabelecendo estratificações, estratos, né? Inclusive campos de privilégios, né? Porque mesmo que nós considerássemos assim, mas a planta não tem a consciência de ter sido criada planta, não poder evoluir, não ascender, não chegar à condição humana. O mais pessimista lamentará porque pensará assim: mas o ser humano tem consciência das coisas e ele tem consciência de que sofre. Ele sofre com o passado, ele sofre com o futuro, com angústia, com ansiedade. Mas ainda o otimista pensaria assim: puxa, por que nós não fomos aquela ideia? Por que Deus não nos criou bons, depurados, puros, para a nossa felicidade, a nossa consciência, a nossa leveza, o nosso alinhamento, não incorrermos em faltas? Ou seja, por que não nos fez anjos? Então, se os anjos tivessem sido criados à parte, seres à parte da criação, ficaria um sentido de injustiça, de privilegiamento. Mas quando estudamos a evolução e entendemos que chegamos ao atual estágio e que estágios posteriores nos possibilitarão, e mais ou menos brevemente, chegaremos ao estado de angelitude, aí muda bastante. Então, os anjos são os espíritos mais evoluídos.
emancipados de uma série dos nossos defeitos, que se depuraram de uma série de limitações, alcançaram campos de conhecimento, de poderes, participam, né, nas faculdades divinas. Então, a evolução é fundamental. Outra questão fundamental para considerarmos o nosso estudo de hoje, outro princípio da codificação espírita que é fundamental, é a possibilidade de nos comunicarmos entre planos, ou seja, o canal mediúnico, a mediunidade. Porque se não fosse assim, como se daria entre os planos e como se daria entre os mundos, que estando distantes não se comunicariam? Então, para o que vamos falar como exemplos aqui, que são comprobatórios, comprobatórios também, assim, que provam, tá? Essas palavras bonitas é porque eu vi uns 4 nomes diferentes no primeiro estudo aqui, e a gente tinha que vir na esperança que dos 4, pelo menos um se anime a voltar semana que vem, que sobreviva e se anime e continue confiando. Mediunidade é um dado fundamental para isso, para que nós tenhamos comunicação entre nós em relação aos planos. Isso é fundamental em relação aos nossos ausentes, queridos, que se tornaram invisíveis. É fundamental, porque como haveria um plano de orientação de espíritos superiores, de mestres muito mais evolvidos em favor dos nossos passos, do nosso discernimento, se não houvesse canal de comunicação, terrível. E o terceiro princípio espírita aproveitável para o nosso tema é a ação dos espíritos sobre a matéria, também fundamental. Isso fica muito claro desde a codificação, naquelas batidas, né, naquelas casas lá das irmãs Fox, e no movimento das mesas, nas mesas girantes. Então, mediunidade, evolução, ação dos espíritos na natureza. 3 fatores importantes. O que estamos dizendo? Resumindo, já não precisamos ter medo dos anjos. São espíritos mais evoluídos, são espíritos amorosos, sábios, potências divinas, que atuam em favor da evolução nossa, porque eles também evoluíram, têm essa capacidade de comunicação e de ação, tá? Vamos às provas bíblicas, primeiramente. No tempo do grupo jovem, acho que eu já comentei isso, eu ficava me perguntando assim, mas por que mediunidade? Kardec fala mediunidade se biblicamente não tem mediunidade? Não havia a palavra mediunidade. No catolicismo se fala de, por exemplo, epifania, que é a manifestação divina. É o que se falava que se comenta no catolicismo. Outros generalizam dizendo que se trata de manifestação do Espírito Santo, uma coletividade, Pentecostes e tal. Mas eu estava sendo ingênuo, porque se nós fizermos uma leitura bíblica bem assim, despojada, de uma maneira muito receptiva e uma leitura muito científica, nós veremos que constantemente a fenomenologia mediúnica acontece. Tradução. O anúncio, depois eu vou recorrer ao Antigo Testamento, que nós já citamos, mas eu quero explicar as características dos anjos e o que tem a ver com nossas vidas. Agora vai ficar mais traduzido, prometo. Um anjo se manifesta a Zacarias, e este anjo se manifesta a Maria. Então, no início é cronológico, depois eu vou romper com a sequência certinha em que os fatos aparecem. Mas o anjo aparece a Zacarias, manifesta-se a ele e anuncia que ele e a esposa dariam à luz um menino, depois ficou definido que o menino se chamaria João, era João Batista. Zacarias estava no templo, então ele precisou, Maria foi em lugar aberto, ela tinha uma sintonia constante. Zacarias, o anjo já teve que ir até o templo para encontrá-lo numa sintonia fina, né? Uma sintonia boa. Ainda assim, a receptividade de Zacarias foi meio perturbada. Por quê? Porque quando o anjo avisa, é um anjo em nome do Senhor avisando a ele. E ele retruca, ele replica, ele comenta assim, mas como se dará isso? Se a minha esposa e eu já estamos em idade avançada, já dissemos. O anjo sabe matemática. Ele sabia, a idade não é possível, né? Não é igual hoje com os registros e tal.
E nem é pela cara, tá? Mas Zacarias deveria ser muito conservado, o anjo deve ter se enganado. Não, ele sabia da questão de Isabel, da impossibilidade de ter filho, e por ser uma, uma determinação divina, né, teria que ser automaticamente acatada. Mas Zacarias duvida. E duvidando, mas é interessante porque ele duvida do conteúdo da fala, mas ele não duvida da comunicação do anjo. Então não tem essa questão de deve ser um impostor, deve ser um delírio, um distúrbio psíquico, nada disso. Ele conversa com o anjo, mas ele duvida do que está sendo revelado. Aí o anjo determina que ele duvidou, porque duvidou, ele ficaria mudo até o nascimento do menino. E quando foi anunciado, ele escreve que o nome do menino seria João, ele volta a falar. Aí vem uma questão educativa do anjo, né? Lembra Jesus dizendo assim, ó, se os vossos olhos forem motivos de escândalo, o vosso olho arranca-o, porque é melhor entrar sem um olho no reino dos céus do que com os dois ser lançado na geena. Então, o que o anjo fez? Como ele não usou bem o verbo, ele interrompeu o verbo de Zacarias por um processo educativo, não foi castigo. É porque meio assim, se você me ouve, sabe que eu sou um anjo, então você continuará ouvindo, mas se você replica, não acata, não acolhe, não se alinha, não sintoniza, então a sua fala vai ser interrompida por enquanto, até que você possa pensar, falar internamente, continuar ouvindo para depois saber falar. Zacarias. Este anjo se manifesta também a Maria. Ele tem pelo menos 3 ou 4 manifestações interessantes, mas olha só, esse anjo teve muito trabalho nessa época. Aí ele pega e comunica a Maria, né? Que Maria, e aí tem uma questão que poderia parecer parcialidade, que Maria conceberia um menino. E ela pergunta assim, não parece, tipo, Zacarias fala assim, mas como se dará isso se eu e a minha esposa estamos em idade avançada? Maria também fala assim, olha, como se dará isso se eu não conheço varão? Ela não falou no sentido que não aconteceria, ela perguntou no sentido de como aconteceria. E ela se dispõe claramente, porque independentemente das palavras, a maneira de falar, às vezes é meio assim, quando Maria, Jesus desaparece com 12 anos e Maria fala assim, filho, por que fizeste isso conosco? Ela não está xingando, ela não está inconformada, ela estava aflita. E Jesus comenta com ela assim, acaso não te ocorre que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Então ela perguntou, Jesus não xingou e ela não apelou. Ela ficou angustiada e Jesus despertou Maria porque o uso das palavras. Mas o sentimento de Maria, não teve dúvida, não teve indisposição. E era dificílimo que estava posto para ela, porque Zacarias e Isabel estavam casados. Maria estava prometida em noivado. Ela e José estavam em planos de casamento. Isso poderia implicar, resultar no apedrejamento. E ela pergunta, como se dará isso? Quando ele diz, não te preocupes, porque o que ocorrerá é obra do Espírito Santo. Qual a resposta dela? Faça-se em mim conforme a tua vontade, conforme a vontade do Altíssimo. Eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor, umas traduções. O principal é que Maria já acolhe, Maria conversa, ela não trava, ela não se indispõe, ela não fala do medo, ela não pede garantia, ela se dispõe naturalmente. E fora do templo, ela já tinha uma sintonia muito natural. E aí a gente já depara com a situação, acho que algumas pessoas vivem com anjos, né? Quando se cita lá que algumas pessoas hospedaram anjos sem o saberem, né? Não anjo, mas foi assim que, por exemplo, na qualidade de profeta, aquela viúva recebeu, hospedou, cuidou, partilhou com Elias, por exemplo. Foi nessa condição que o filho de Tobias, que falaremos no final, teve uma intervenção. Essa é repetida, eu já falei aqui, mas para mim é a completa, tá? Vou dizer por quê. Eu já falo assim porque as pessoas esperam o desfecho do estudo. Zacarias, Maria, este anjo teve mais trabalho. Ele foi se comunicar com José. Gente, imaginemos-nos na condição de José. Ele estava praticamente realizado, ele estava feliz.
saudável, trabalhador, consciência tranquila, virtuoso, simples, e a noiva dele era simplesmente Maria. E lhe chega a notícia de que Maria estava esperando uma criança. Sem entrarmos muito naquelas polêmicas assim, foi relação normal, o parto foi normal, José não foi o pai e tal, teve irmãos, não é isso. O que nos importa aqui é a questão literal, é o texto. O que está escrito no texto é o quê? Não tem cabimento a gente duvidar do ponto de vista do texto. Nós podemos dizer assim, não, o texto foi modificado. Alguns textos eram modificados, mas vamos lá. O que está no texto é que e José se surpreendeu com a notícia de que Maria estava esperando uma criança. E na grandeza moral, na índole boa, na virtude daquele simples, no amor desprendido, verdadeiro, sofrido, mas muito humano de José, que ele faz. Ele se surpreendeu com a hipótese de que ela esperava uma criança, com a notícia, e decidiu desistir dela em segredo. O que significa isso? Significa que José, na hipótese de Maria, que ele chamaria adultério, na época, na hipótese de ela haver adulterado, José, arrasado, emocionalmente, estaríamos assim, humanamente destruídos, angelicamente. Ele se surpreende, ele tem o baque, ele não se revolta, ele não se ira, ele não fala da honra, ele não pega a pedra. Então, o ótimo José resolve desistir dela discretamente, em segredo. Aí é que o anjo vem. Por quê? Porque José estabeleceu a sintonia merecedora. O anjo poderia ter facilitado, avisado aos dois juntos, mas por uma questão qualquer, José foi testado. Então a gente fala lá de Abraão, que teve que demonstrar o amor dele, na hipótese de sacrificar Isaac, o filho, em holocausto a Deus. Nós falamos de Salomão, que poderia ambicionar escolher qualquer coisa material do mundo e que pede a Deus sabedoria para governar o povo. A gente fala de Simeão, aquele idoso, lá na beirada do templo, daquele, como se fosse aquele cartório, né, onde havia o censo, que ele esperava o quê? A única coisa que ele pedia a Deus, né, era de, praticamente, eu não sei se estava cego, se quase cego, muito idoso, ao quebrado, tá? Não cego não, porque ele fala que agora ele conseguiu ver a salvação do povo de Israel. Então, Deus cumpriu a promessa em que poderia levar o servo Simeão. Então, por coisas pequenas ou por grandes demonstrações, José deu essa demonstração. Ele manteve uma sintonia numa hora gravíssima. Aí deu condição de o anjo se manifestar a ele. Essa manifestação se daria de todo jeito? Não sei. Acho que não sabemos. Mas pelo merecimento de José, um anjo se manifesta a ele. José sonhava, sabe? Ele tinha essa mediunidade, né? Então, um anjo diz a ele, José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela se opera é obra do Espírito Santo. A tradução está assim, Espírito Santo. É obra divina. E ele acredita. Por que isso é importante? De novo, José é um simples no melhor sentido, na melhor acepção da palavra. Como dissemos, talvez na época Zacarias pensasse, isso é um animismo, é um personismo, é uma onda de transmissão. Aí, José poderia pensar assim, isso é a minha projeção, eu estou usando um mecanismo de defesa para ouvir aquilo que eu gostaria de ouvir, é a ação reflexa do meu psiquismo, trazendo um consolo para eu me enganar, para eu aceitar Maria, porque eu não vou dar conta desse adultério, dessa traição, desta perda desta criança. Então, eu materializei a figura de um anjo, eu projetei lá 3D e tal, eu fiz como chama, heliograma, não sei que nome que se dá, o Tinho vai saber, mas ele não achou que fosse projeção, ele acreditou firmemente que era um anjo. E na fala do anjo,
claramente, ele se tranquilizou. Não temas, José, receber Maria por tua esposa, porque o que nela se opera é obra do Espírito Santo, é obra divina. Tranquilizou-se. Esse anjo teve outro trabalhão. Parou nisso, não. Aí Jesus nasce. Quando Jesus nasce, talvez nós não tenhamos nos compenetrado tanto demais esse exemplo mediúnico, angélico no Novo Testamento. Os pastores foram avisados, um anjo avisou para eles que havia nascido em Belém um Salvador. Avisados sobre isto, eles, vamos lá para ver. E se ouviu um coro de anjos. Um coro de anjos comemorando a chegada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Passa despercebido, talvez. Mas olha, um anjo avisa a pastores que ouviram e que ouviram e que acorrem, acreditam de novo a necessidade de acreditar. Ali não realizou muitos dos prodígios porque não creram nele. Não é isso que está dito? Saiu daquela cidade, ali não operou muitos prodígios porque não foi recebido na condição de apóstolo, na condição de Messias, na condição de Senhor. Então acontecia com os apóstolos, às vezes ficava sem lastro, sem recurso, sem poder magnético para realizar o que estava até possível, né? O que isso tem a ver conosco, adiantando questões, né? Às vezes o anjo familiar, o espírito guardião quer inspirar, quer ajudar, quer induzir, quer aliviar, mas não encontra lastro, não encontra sintonia ou não encontra crença quando se manifesta. A gente acha, não, a coincidência, nada a ver, não, isso aconteceu porque tinha que acontecer. Não, eu que estou inventando aqui, de achar que essas palavras foram para mim. Se abrir de novo, aí é claro que coincide, isso aí cai, esse livro está viciado. Toda hora que eu abro, cai nessa página. A pessoa falou isso, mas ela fala isso direto mesmo, falou por falar. Apareceu aquela mensagem aqui na TV, apareceu aquela informação ali, aquele chamativo, que eu me senti tocado, mas eu estou com problema, eu estou numa fase que eu estou muito vulnerável. Tá até perigoso ficar assim, sabe? Depois eu vou tomar um remédio para ver se eu melhoro. Aí o que acontece? Nós não ouvimos, como diz a expressão de Paulo, a língua dos anjos, né? Fica difícil. Bem, este anjo teve mais trabalho, mas antes de não voltar na estrebaria lá, os reis magos já receberam naquela condição os sinais. Os pastores acorreram com aquelas possibilidades. E além de Jesus estar ali, estariam os animais, aquele quadro que foi tão bem consagrado materialmente por Francisco de Assis no primeiro presépio de que você tem notícia e tal, fora o vivo, né? A obra inspiradora, mas um coro de anjos saúda a chegada de Jesus entre nós. Herodes tinha sido avisado do nascimento do menino. Herodes vai aparecer lá na frente, tá? Mais exemplo. E ele resolve que queria matar o menino. Como os reis magos não voltaram pelo mesmo caminho, para quem não conhece, quando voltar, quando vocês virem, vocês passem aqui para me avisar que eu quero ir lá adorar o menino. Ele queria matar o menino, porque se sentiu ameaçado no trono, sentiu dele um concorrente. Os reis magos o enganaram, saíram por outro caminho. Quando ele se apercebeu disso, passaram-se meses, ele resolve exterminar as crianças até 2 anos, parece, a fim de que Jesus, naquele grupo lá, por atacado, literalmente, também fosse morto. O anjo, de novo, esse correio, esse trabalhador, que já tinha trabalhado para avisar Zacarias, para avisar Maria, para avisar José em sonho, que recebesse Maria com tranquilidade, de novo esse anjo avisa José em sonho. José, toma a mulher e o menino e foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. De novo é interessante, porque José não tem ruído. Quando o anjo fala isso, eu, na condição dele, pensaria o seguinte: Jesus não vai morrer, porque não tem como, Herodes não pode. Deus protege, os anjos protegem, a legião de anjos protegem. O destino garante. Esse menino me dá proteção, para que eu vou fugir com um menino desse?
Mas José simplesmente foge e pronto para o Egito, que era um lugar com uma emanação muito espiritualizada. É aquele momento em que o anjo fala para nós: a criança está pequena, a fé está pequena, o exercício no bem está pequeno, a perseverança no estudo está pequena. Então, eu preciso, naquele momento, resguardar a criança, porque senão ela morre, senão ela seca, igual a parábola do semeador, que os espinheiros a sufocaram. Então, mesmo a, a criança, né, sendo sagrada, se eu estou lendo um bom livro e acho que eu devo continuar, mas sou desafiado a interrompê-lo, mas eu sou instigado a lê-lo, e ele me faz bem, e é uma ótima ocupação da minha mente, eu penso não lê-lo, eu estou sendo desafiado. Tem momento que eu tenho que ir para a minha sintonia mais do Egito, mais sagrada, mais íntima, mais elevada, para perseverar naquela sintonia. Tem hora que é assim, atividades, relacionamento, tá? Então, de novo, o anjo avisou. Olha como os anjos estão presentes nos exemplos, tá? Tem um outro exemplo, na beirada de um lago lá, né? Acho que todos vão lembrar disso. Os doentes se apinhavam ali, estavam. Uma vez por ano, por tradição, um anjo tocava, movimentava aquela água. Era um campeonato muito estranho, muito esquisito. Olha que torneio difícil, imagine a situação. Fisicamente. Eles narraram ser um anjo. Ah, mas talvez não fosse um anjo, fosse um efeito físico, tá? Hipótese. Nós estamos seguindo o texto, tá? Segundo o texto, um anjo tocava, tangia, movia aquelas águas do lago. E com o movimento das águas, o primeiro que entrasse na água era curado, um por ano. Gente, aí eu não sei, eu falaria com esse anjo que a ideia dele não é muito boa, não, esse concurso aí. Porque imagine, tinha um companheiro lá que ele era coxo, ele estava atrofiado, ele não conseguia. Ele falou assim: olha, eu venho aqui, tipo assim, eu venho todo ano, mas toda vez eu perco. Eu sou um derrotado, porque espera um ano. Quando eu chego aqui, quando eu vou entrar na água, um que tem um problema mais simples que o meu entra primeiro. Mesmo que eu veja, eu quero ir, mas o meu impulso não se compara, não tinha jeito. Tem como, eu peço alguém para me ajudar, mas olha, os outros também querem se curar, ou ajudar a outra pessoa, e ele não tinha alguém por ele. E Jesus cura esse companheiro. Aí entram os fatores importantes. Vamos imaginar. Como nós podemos relacionar essa questão de que o Espírito puxa a ciência, a pesquisa, mas que sinal que tem isso? É só maldade, caixa de maldade? Um vai ficar satisfeito, os outros todos vão ficar sem título, sem troféu da cura? Então vamos imaginar. A água não tem a ver com a questão reencarnatória, com a origem da matéria, a água, depois as plantas, os animais, tal, não foi assim? Então a água como mãe da matéria, né, da vida, tal. Vamos imaginar que de vez em quando os anjos, aí já usando um pouco as comparações e as interpretações, que um anjo de vez em quando mova as águas para comunicar uma descoberta, uma pesquisa, uma cura, um medicamento, um alimento, uma prevenção. Então, aquele anjo, ele move ali. Às vezes, a primeira pessoa que entra e que se conhece aquele recurso, tem aquele poder e se cura daquela ignorância, é o inventor, é o pesquisador, é o cientista. Então, o anjo do Senhor move. Puxa, mas olha só, interessante, ele descobre uma coisa, mas que depois pode beneficiar potencialmente a muitíssimas pessoas. Agora, se a gente não pesquisa, a gente não vai buscar aquela água, ou não percebe o movimento da água, ou está distraído, não tem expectativa, não se preparou, não vai saber usar, nós de novo não entendemos o sinal, não entendemos novamente a língua dos anjos. Bom que alguns entenderam por nós, né? Mas tem, então, Nossa Senhora, só os anjos eles podem fazer revelação. Revelaram para Zacarias, revelaram para Maria, revelaram para José. Eles podem nos advertir, como aconteceu com José. Foge, toma a criança, foge para o Egito, porque Herodes quer matar a criança. Os anjos podem ser sentido de louvor, né? Entoarem o louvor, o reconhecimento ao Criador, né? Seja feita
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, os anjos, às vezes, eles fazem isso. O reconhecimento, a contemplação, a adoração. O reconhecimento é o louvor, né? O louvor a Deus, como aconteceu no coro lá dos pastores. Mas como dissemos que é possível a ação espiritual sobre a matéria, o anjo também pode, então, mover a água. Se ele pode mover a água, por que ele não pode mover uma planta que seja fitoterapicamente, fitoterapia, né? Que seja benéfica? Por que não um alimento que previna doenças? Por que não que tem os anjos da água, do fogo lá no Apocalipse? Por que não movimentar os climas, a questão climática, a questão atmosférica, uma chuva, um alívio, uma limpeza, uma depuração, um reordenamento? Se ele pode mover a água, por que os anjos também não podem ser os engenheiros, os arquitetos, os médicos que estão nas matrizes dos nossos médicos, dos nossos escultores, dos nossos artistas? Depois nós vamos falar de outros, tá? Esses anjos tiveram uma outra manifestação importantíssima, porque nós sabemos daquela situação dos discípulos de Emaús que estavam tristes porque Jesus tinha morrido. Morreu. Muitos dos discípulos voltaram a seus ofícios. Comenta-se que uns 7, uns voltaram a pescar e tal, daqueles que estavam com Jesus no grau praticamente de apóstolos. Eles consideraram que era o fim. Porque entender parábola é difícil mesmo, imagina. Senhor, explica-nos a parábola. Ele fala, nem vocês entenderam, aí ele vai explicar. Parábola do semeador. Então ele fala que as parábolas às vezes é para que alguns que têm ouvido de ouvir, ouça, hora de ver, vejam. Com o tempo vai eclodindo a interpretação. Então a gente não entende num momento, entende depois. Muitos não entenderam quando Jesus disse que ao terceiro dia ele poderia reconstruir o templo se fosse destruído, e eles não entenderam que Jesus, na linguagem do texto, ressuscitaria, que a vida continuava. Isso foi tão presente que Pedro voltou a pescar. Imaginemos isso. Em vez de ele falar assim, Cristo vive, porque Pedro tinha dificuldade com a interpretação de texto. Eu adoro Pedro, acho Pedro bem a nossa característica mais simplória mesmo. Ele é arrebatado, ele é ardoroso, ele é dedicado, ele é conciliador, ele é tímido. O Pedro, que eu estou falando, histórico, tá? Depois ele vira um anjo. Força de expressão. Jesus é que sabe o grau que ele alcançou. Então, Pedro não só voltou a pescar, quando ele ficou sabendo de que Jesus estava vivo, ele ficou arrebatado, extasiado, ele ficou, força de expressão, ficou enlouquecido. Mas como se deu essa manifestação? Antes que Jesus aparecesse, aquelas mulheres que foram visitar o corpo de Jesus no sepulcro, e os anjos disseram para elas, né? Por que vocês buscam entre os mortos o que vive? Gente, aqui não é só estudo, isso aqui é vida. Vale para nós em relação aos nossos passados, em relação aos antepassados, vale em relação aos nossos queridos, vale para nós em relação às situações futuras. Isso é alimento, isso é água viva. Então, quando a vida física se extingue, se ausenta e tal, nós precisamos guardar isso numa caixinha muito especial da nossa memória, do nosso alimento, o pão de cada dia, para lembrar disso. Porque nós buscamos entre os mortos os que vivem. Era óbvio, não era? Mas o clima de morte era tão profundo em Emaús, eles estavam tão tristes, os discípulos, os apóstolos estavam tão arrasados e muito sem razão de ser. Imagina Pedro, Senhor, a quem iríamos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aí Jesus morre. Ele fica assim, poxa, na hora que ele vai descer da cruz, ele vai estar, ele vai manifestar, aí ele está se extinguindo, ele está expirando, ele está expirando, ele está expirando, e o quê? Morreu? Isso é uma catástrofe, assim, sem comparação. Se não fosse a revelação de uma máxima, uma boa nova, um evangelho extraordinário.
Por que buscar entre os mortos o que vive? Quem falou isso? Anjo. Porque se eles se calarem, as pedras falarão. As pedras não enterram os corpos. O sepulcro não estava guardando um corpo, e o que sobreviveu não é o espírito. Então, se eles se calarem, se a sabedoria humana, terrena, material, física, se anoitecer, se ela se emudecer, as pedras, as mesas girantes falarão. Aí os anjos falaram. Então eles podem revelar, louvar, curar, ensinar, despertar. Uma passagem foi a do culto que eu lembrei ontem. Eu amo essa passagem, porque Pedro estava preso na terrível fortaleza de Antônia e ninguém conseguia materialmente, fisicamente sair de lá. Tanto por causa da quantidade de muros, de pedras, de portões, de guardas, ela era muito fortificada e muito guardada. Os que estavam lá são aqueles que não tinham esperança, não tem nem comparação do seu romance O Conde de Monte Cristo, na ilha, com essa prisão de Antônia. Não havia esperança de sair de lá. Só que, aqui o nosso estudo hoje é meio assim, antigamente a gente diria sobrenatural, né? Um estudo muito poderoso, né? Porque Pedro saiu daquela prisão, mas como foi isso? Um anjo, Pedro, eu te esqueço tantas vezes que Pedro estava dormindo, ele dormiu na transfiguração, ele dormiu quando Jesus andava sobre as águas, ele dormiu no horto, ele dormiu nessa hora, estava dormindo, aí um anjo se manifesta, a porta da cela se abre. O que Pedro deve ter pensado? É o meu sonho, né? Sonho mesmo, né? Meu ideal de liberdade. Mas o anjo abre algemas, portas, tudo, e Pedro vai com o anjo, né? Porque, pelo menos no sonho, pode ser feliz, por que não? E Pedro vai com o anjo. Eu não sei se foi nessa época que teve aquele negócio, vão me beliscar para ver se eu estou sonhando. Talvez Pedro é que tenha feito isso. Que quem caiu do cavalo? Ah, você caiu do cavalo. Deve ter sido aquele caso de Saulo. Mas esse, se beliscar, deve ter sido Pedro. Por quê? Porque o anjo vai com ele até fora da prisão de Antônia e desaparece. E Pedro está lá fora, numa roubada, né? Porque eu nem ia voltar correndo para a prisão, mas o anjo colocou numa condição que ele era fugitivo. Aí eu não tinha como voltar. Voltar como? Pedro vai até os discípulos e bate à porta. Reação dos discípulos. Uma mulher fala assim, gente, tem alguém batendo na porta. Vai lá e reconheceu a voz de Pedro. Foi Pedro. Aí eles dizem uma coisa extraordinária, mas antes falam, não, não pode ser Pedro. Pedro está preso. Quer dizer, não tem esperança, não adianta nem abrir o portão, sem chance. Aí ela escuta e fala, eu queria conhecer a voz de Pedro, a jovenzinha. É Pedro, sim. Eu ouvi a voz dele. Aí um dos discípulos fala uma questão mais espírita do que nós falaríamos. Numa das traduções consta assim, deve ser o duplo dele, deve ser o seu duplo. Duplo etérico? Corpo etérico, corpo espiritual, então eles já lidavam com isso, inclusive porque bateu à porta, ele não chamou só, ele chamou e bateu na porta. Se eles não tivessem essa prática, porque um varão se manifestou no meio deles uma vez, em Agabo, e era Agabo, e falou assim, Paulo, ajuda-nos na Macedônia. E materializou-se no meio deles, não era um anjo, era um espírito, mas pediu ajuda, intercedeu. Só que nesse caso era um anjo, tá? Aí Pedro vai, às vezes, assim, numa outra tradução aparece assim, não pode ser Pedro, deve ser o seu anjo. Eles chamaram o corpo espiritual de anjo. Por quê? Tinha muita superstição, né? Imagine, vocês pensaram, assombrações vão dar o nome de quê? O fantasma de Pedro? Não vão falar, é o fantasma dele. É a assombração de Pedro. Não vão dizer. Eles dizem, é um anjo. É o anjo dele. Porque Pedro é bom, né? Então, quando a mulher insiste, a moça insiste que só pode ser Pedro, eles abrem a porta e Pedro. Pedro conta o que aconteceu a fim de que Deus fosse louvado. Gente, os que cantam, os anjos, louvam a Deus. O anjo que liberta Pedro glorifica a Deus.
O anjo que anuncia porque vocês buscam entre os mortos está vivo. Isso tudo acontece nas nossas vidas. Nós vamos entrar nesse comentário. Então a sintonia de Pedro foi essa. Lembram de Herodes? Que desde o início teve uma sintonia ruim? Logo que souberam e soube da fuga de Pedro, Herodes inquiriu e interrogou a guarda, os grupos de soldados, tipo um 12 por 36 horas, e os justiçou. Significa, qual era a punição? Se um fugisse, os soldados eram todos mortos, todos, os que estavam em serviço e os que não estavam. A guarda falhou. Por informação privilegiada, por armação, fazia isso. O que Herodes fez com as crianças indiscriminadamente, ele fez com aquela guarda. Quer dizer, continuou complicado. Era outra oportunidade de Herodes pensar num sinal, numa manifestação, em algo diferente que estava acontecendo contemporâneo dele. De novo ele massificou, de novo ele embruteceu, de novo ele recrudesceu, de novo ele foi cruel. Então ele foge para uma outra cidade, não sai para uma outra cidade, eles falam foge, mas Herodes não estava assim avançando quanto poderia pelas oportunidades. E quando ele se pronuncia para o povo fala de certo modo que é a linguagem de homens e não a linguagem de Deus, tal. E se comenta no Antigo Testamento que um anjo, aí dá para saber, será que foi anjo? Será que viram? Será que interpretaram? Porque quando Paulo e Barnabé, quando Paulo curou um coxo, eles acharam que era Júpiter e Mercúrio, lembram? Acharam que eram duas divindades encarnadas. Às vezes é mais fácil imaginar que é uma coisa boa do que uma ruim. Porque o que aconteceu com Herodes, segundo a narrativa, um anjo o feriu de morte e ele se cobriu de feridas e morreu pavorosamente. Disseram que foi um anjo. Aí podemos dizer assim, não, foi um malfeitor, um obsessor, um perseguidor, um vingador, hipótese. Mas colocaram um anjo, acharam que ficava melhor assim, embrulhar como presente, tal. Pode ter sido? Pode. Por quê? Porque os anjos também são cumpridores da justiça, eles são justiçadores. E Herodes já estava tendo outra oportunidade. E estava se complicando de novo. E sabe-se lá em que se complicaria depois? Então ele foi, num sentido justiçado, ele encontrou o karma positivo de Pedro e o karma negativo de Herodes. Então mostra que os anjos também fazem o justiçamento. Tá. No Antigo Testamento, mais dois exemplos, eu gosto de pensar, principalmente o segundo caso. O primeiro que eu acho extraordinário, que tem constantemente nas nossas vidas, gente. É difícil que algum de nós não tenha experienciado esta intervenção anônima, invisível, de anjos familiares. Por vários motivos que não vai dar tempo de citar, e que eu acho que, do ponto de vista do texto, por mais que Jacó seja o famoso, Esaú tinha as razões dele, mas Esaú queria matar Jacó, aí é complicado. E tenta, leva uma guarda, leva lá as escoltas dele lá, e chega no ponto que ele consegue cercar Jacó, com muito ódio, com muito sentido de vingança, com retaliação. Mas quando ele investiu com muito ódio contra Jacó, um anjo, narrativa do Antigo Testamento, se interpôs, manifestou-se entre eles e abrandou, deve ter dado um passe, um magnetismo, um raio, uma hipnose, um olhar. Ele desarmou, de certo modo. Do ódio as armas caem, né? Mas ele abrandou o ódio temporário de Esaú. Esaú teve um amor fraterno por Jacó, que atemorizado se aliviou. Os dois se abraçaram e Esaú prometeu não mais investir, tentar matar Jacó. Quantas vezes os anjos separaram as nossas brigas? Quantas vezes os anjos entraram nas nossas celas e nos tiraram de um lugar que parecia que não tinha como sair? Numa depressão, numa saudade, numa perda, num desespero, num sentido de morte. Quantas vezes os anjos nos tiraram da prisão de Antônia e depois desapareceram e nós achamos que foi sonho? Quantas vezes os anjos derreteram o ódio, como aconteceu em Libertação, que a mãe de Gregório lá no plano espiritual, liderando falange difícil,
Pegue sua arma e lute comigo, eu não tenho arma alguma, a não ser o amor com que sempre te amei. Não tinha como lutar com essa mãe, não. Aí começa, né, Gregório? Começa a se transformar. Bem, mas além deste Pedro, eu gosto de relembrar, porque para quem não leu, quem não ouviu, o anjo, para mim, completo na manifestação, é o anjo de Tobias. Por quê? Porque o pai de Tobias era bom, por uma questão que eu não vou ser repetitivo, mas que ajudou, enterrou um companheiro que estava lá em dia de sábado, ele achou mais importante não deixar o companheiro ao relento, entregues aos animais, aí ele pegou e enterrou o corpo, e depois um pombo, eu disse que nem repetir, estou repetindo, né? Mas aí um pombo pegou e era alguma coisa nos olhos dele lá, deixou cair alguma coisa que vocês entenderam, e ele ficou cego. E Tobias pegou e falou: tem um dinheiro, um crédito que eu tenho, poderia buscar quando necessário. Tobias, vá para mim, visite aquele parente, busque esse dinheiro se puder. E Tobias aproveitou pela tradição para buscar uma esposa. Aí um guia se apresenta para seguir com ele, conhecer o caminho. No caminho, Tobias aprende, pega um peixe, guarda um óleo que o guia ensinou, ele tinha uma mandinga, uma coisa de tratamento lá, ele guarda um óleo. Chega lá, Tobias escolhe, conhece uma moça, uma prima, se apaixona por ela, que se apaixona por ele, mas fica sabendo que 7 vezes ela se casaria e 7 vezes os noivos morreram no que seria a primeira noite do casamento deles. E eles acham que Tobias vai morrer, mas esse guia fala para ele: pega aquilo que você pegou do peixe, queime, a fumaça vai proteger. Porque ele diz que tinha um espírito, Asmodeu, que é que matava os. Tipo assim, o fantasma da ópera, né? Era esse Asmodeu que matava os futuros noivos dela, sabe lá se por amor, sei lá por quê. Mas aí essa fumaça parece que afugenta Asmodeu, um anjo do Senhor vai até lá, captura Asmodeu, tipo coloca na lâmpada, para quem da época do Dini é um gênio, né? Lá vou eu avacalhar isso tudo. Aí coloca Asmodeu lá e tira. Quando a família vê que Tobias amanhece vivo e que ela está viva, que tiveram a noite de núpcias, que o casamento correu bem, naquela felicidade completa, o guia volta com ele e ensina também o que ele ia fazer para passar nos olhos do pai de Tobias para que ele fosse curado. E cura o pai de Tobias. Quando termina, gente, o guia mostrou o caminho, ensinou a usar o peixe, protegeu, afugentou, capturou Asmodeu, ajudou a encontrar a noiva, ele trouxe o dinheiro que o pai precisava, Tobias, e ainda curou o pai. O que aconteceu? Quando eles foram recompensar o guia, o que aconteceu? Assim como aconteceu com Pedro, que tentou se falar: será que eu estou sonhando? O anjo desapareceu da frente deles. O anjo de Tobias, depois de ficar dias e dias com Tobias, cumprida a missão, desapareceu da frente deles. Desmaterializou-se. Gente, o que tem de mais concreto e o que tem de mais fluido a manifestação dos anjos do que esse caso de Pedro e esse caso prolongado de Tobias? Por que essa questão do anjo de Tobias me impressiona? Porque lembra a parábola do samaritano. Ele fez tudo o que eles precisavam. Olha, eu vou ajudar no caminho, eu vou ajudar na cura, eu vou ajudar no casamento, eu vou ajudar na proteção, eu vou ajudar no caminho de volta e eu serei gratuito. Agora entra no nosso tema e analogia com Jesus. Jesus fez isto. Dificuldade nossa de compreender a linguagem dos anjos, o que Jesus usou como método? 4 momentos possíveis. É um agrupamento que eu estou arbitrando, isso não é rigoroso. O Espiritismo não tem dogma. Então, vamos lá. Primeiro momento. Estava difícil explicar para nós como que é. Então, o que Jesus faz? Material concreto. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus primeiro vem e se concretiza. E faz, ama, realiza, a fim de que nós, pelos nossos sentidos, concretamente lidássemos com este amor divino. E ficamos extasiados, estarrecidos com aqueles exemplos. Jesus fez. Na sequência disso, Jesus foi explicando. Primeiro nas parábolas. Depois ele foi conferindo disciplinas, matérias mais difíceis, conteúdos, até que eles entendessem bem assim, né? Aquele amor pela sabedoria.
Até chegar naquele grau em que ele fala, já não chamo vocês de servos, vocês são amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os amigos sabem. Então ele já chamava de amigos. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos e já fez aquele bem todo, aí ele começa a dizer assim, isto eu vos ordeno, preparando a formatura, né? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Não é assim, presta atenção o que eu vou fazer, não, ele já tinha amado primeiro. Depois ele ensina com mais firmeza, né? Aí vai preparando para o sermão do monte, mas ele fala, isto eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. Aí ele prepara um mestrado mais difícil. Não resistir ao mal, oferecer outra face. Já tinha dito, eis que vos envio como cordeiro em meio a lobos. Se obrigar a andar uma milha, anda com ele 2 milhas. E foi amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam, fazer bem e tal. Aí vem o primeiro momento, material concreto. Segundo momento, ensinamento sobre aquilo que a gente tinha visto, mas estava com dificuldade de entender, só sabia que era bom demais. Aí vem o terceiro momento de Jesus. A crucifixão. A crucifixão. O sacrifício máximo. A concretização essencial do que parecia ser matar cordeiro. Então Jesus se sacrifica. Estava escrito que o pastor seria ferido, as ovelhas se dispersariam. Já estava escrito que ele seria imolado. Que aquilo tudo era representação material, interpretação confusa. Aí, terceiro momento, Jesus se sacrifica perdoando. Pai, perdoai-lhes porque... Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus concretiza o amor, explica o amor, se deixa sacrificar e vem a quarta etapa. É quando ele vem e os envia em Pentecostes. E o que Jesus faz? Protagonismo. É quando o mestre forma os apóstolos e os torna mestrandos. Jesus falou a língua dos anjos para que nós possamos nos angelizar. Então ali tinha anjos se manifestando e depois Jesus nos convida à angelitude pessoal. Bem, e como nós estamos fazendo esse estágio para chegarmos perto do nosso fechamento, por exemplo, gente, não é isso que o professor, de certo modo, faz? Ele concretiza, ele aprendeu, aí ele concretiza, depois ele explica, depois ele tenta fazer com que os alunos cheguem ao grau de protagonistas, de se emanciparem. Não é isso que os pais fazem? E às vezes a história de pais não é assim, concretizam, o menino pequenininho vai gravando, vai, a esponja, né, vai gravando, aí depois ele vai explicando, vai dando orientações de caracteres, vai dando orientações morais. Eu quero que vocês amem como eu tenho amado. E se eu não amar, aí temos problema, porque o menino vai copiar muitas coisas. Mas aqui nós estamos dizendo no melhor dos caminhos, na melhor das hipóteses. Aí às vezes os pais morrem ou diminuem para que eles cresçam, se ausentam, envelhecem, diminuem, distanciam, por algum motivo. Aí se experimenta aquele sofrimento, aquela impressão de morte, que traz a vida. Um grão de trigo, pai, mãe, morre, produz fruto. De certo modo, o que os cientistas fazem com aquele anjo que boniu lá, mexeu a água, ele foi a razão da vida. Ótimo que, do ponto de vista cristão, ele não faça isso por interesses pessoais, por mercenarismo, mas se fizer também, ele fica com uma missão. Ele é um escolhido, mas ele ainda não é um espírito de eleição, não tem problema. Fica o resultado do que tem que ser feito, foi feito. É isso que, de certo modo, fazem os pastores, né? Pastores com que nome seja. Reformista, católico, espírita, budista, que for. Pastoreia, apacenta as minhas ovelhas, né? Se ele tiver aquele trabalho de paz, aquela iniciação, e depois ele ensinar as questões, no Oriente muito isso, né? E depois aquela semente de Buda, de Confúcio, daqueles Vedas, né? Aquelas sementes ficam evangélicas e elas dão muito fruto e surgem anjos. É isso que os benfeitores fazem, é isso que o samaritano fez. A gente não tem continuidade da história.
E quem são os anjos? Os juízes também, tá, gente? Sentencia, de segurança pública, o juiz. Cada um na sua missão, que está na condição superior de conhecimento, de força, de condição material, de serenidade, de fortaleza, é um anjo potencial. Porque alguém está na retaguarda, está vulnerável, está sensível, está pedinte, está escondendo necessidade, está lidando com dificuldade na dor. Então, relembrando, por menor que ele seja, Jesus disse, por menorzinho que seja, os seus anjos estão com a face todo o tempo voltado para Deus. Não é face e rosto, não, gente. É face no sentido de olhar, né? Porque vamos supor que esse anjo perceba Deus em tudo e seja alinhado e virtuoso com Deus em tudo, então ele é um sol. Todo ele vê, o tempo todo. Então nós temos excelentes advogados, de vez em quando o anjo familiar intervém, separa, revela, sentencia, cura, louva, sugere, liberta, entra na nossa cela e faz o serviço completo. Para quê? Para que nós façamos aos outros aquilo que nós percebemos que foi bom porque fizeram conosco, tá? Então, por enquanto, nós ficamos assim, aprendizes de anjos, momentinhos de anjos, até que nós consigamos ter a felicidade definitiva de servir. Está bem? Confiamos no nosso coordenador, na expectativa de que cada um consiga interpretar e desdobrar o que ficar faltando aí no estudo, tá? Abraço a todos. Obrigado, Gladys, mais uma vez. Noite muito maravilhosa, como tem sido sempre, né? A gente tem aí 3 minutos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer uma pergunta, pode? Não. 3 minutos é a conta certinha para o pessoal cantar, né, moça? Eu não conheço música que chama. Se tiver sobrado muito tempo, ótimo. Mas eu não vou ficar tirando parte da letra. Não acho isso certo. É igual o quiabo mesmo, escorregando, né? A gente agradece mais uma vez. E aproveitar e falar em música, os nossos irmãos Tânia e o Alisson, de Natal, tem uma música muito linda, chamada Anjos Guardiães. Eu vou pedir para eles tocarem para a gente. Né? Enquanto isso, eu vou olhando os nomes aqui, cumprimentando as energias, tá? E vai servir como prece para a gente, tá, Tânia? Viu, Alisson? Boa noite, minha gente. Muito obrigada por mais um momento de estudo. Obrigado, professor. Sempre uma alegria imensa e uma gratidão. Vamos aqui ligar. Boa noite. Boa noite. Que alegria. Vamos lá, vou colocar aqui as coisas para funcionar para a gente cantar. Já pode? Pode. Tá escutando bem? Ei, João? Tá ótimo, Escuta. tá? Tá ótimo. Show. Essa música chama-se Anjos Guardiões e está no nosso CD Seja Luz e vocês podem encontrar nas plataformas digitais. Bem-aventurado que crê, sem precisa ver, nem querer tocar, que sente a presença de outro ser em seu coração, em sua oração. Não é preciso provar, porque eu consigo sentir sua presença em mim. Bem-aventurado o irmão que em seu coração
traz amor e paz, e a capacidade de entender que além de nós tem um algo a mais. Não é preciso provar sua existência, porque eu consigo sentir sua presença em mim. Sei que os bons espíritos são anjos guardiões, estão sempre por perto a nos proteger. Não tenho medo se eles estão aqui. Foi presente de Deus para mim. Sei que os bons espíritos são anjos guardiões, estão sempre por perto a nos proteger. Não tenho medo se eles estão aqui. Foi presente de Deus para mim. Sempre que fizermos o bem, ajudando alguém, o Senhor se alegra por nós, mandando pra perto os amigos certos, nos faz entender que nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Sei que os bons espíritos são anjos guardiões, estão sempre por perto a nos proteger. Não tenho medo se eles estão aqui. Foi presente de Deus para mim. Foi presente de Deus para mim. Foi presente de Deus para nós. Coisa linda, viu? Linda. Obrigado, Alisson, Tânia. Estão sempre colaborando com a gente. Completamente dentro da proposta da essência do estudo. Excelente. Maravilha. Obrigada, professor. Muito obrigada. Hoje eu não estou muito bem, porque passei mal e irritei muita garganta ontem, mas o que importa é a mensagem, né, professor? Tá vendo? Esse é que é o meu problema. Isso acontece muito comigo, Tânia. Direto. Tem uns anos aí que está direto. Pois é. A gente bom. insiste assim mesmo, né? Muito garganta. Ai, ai. Fiquem com Deus. Boa Tá, noite. gente. Fique com Deus. Beijo a todos. Boa noite, viu, gente? Boa Obrigado mais noite. uma vez. Boa noite, pessoal. Obrigada. Valeu, Cássia. Quem quiser participar Valeu, do Cássia. grupo do WhatsApp, Boa noite, deixa o obrigada. telefone aqui. Tchau, Imaculada. Até breve. Querido. Tchau. gente. Até. Tchau, pessoal. Boa noite. Oi, Cláudia Nete. Tudo bem, Larissa? Vem, Nete. Tchau. Ei, Ei. tchau, tchau. Falou, turma. Cássia ali conosco. Vamos lá. João Carlos. Obrigada. Boa noite, amiga. Boa noite. Valeu, Franklin.